Fala pessoal, André Canso de volta para mais um vídeo da playlist de Educação Financeira e hoje a gente vai falar sobre custo de oportunidade. O que significa custo de oportunidade? Em resumo, é uma escolha que você faz em detrimento de outra. Então você tem duas situações que você precisa escolher entre elas e você vai avaliar as duas e descobrir qual das duas que é mais interessante. E por que a palavra custo de oportunidade? Porque quando você escolhe entre duas situações que você não pode atender as duas e você tem recursos finitos, quando você escolhe fazer uma coisa, você deixa de fazer outra. Então, um exemplo, se você está no final de semana e você tem uma hora livre e você decide assistir um filme no Netflix, você está abrindo mão de, por exemplo, assistir um treinamento ou fazer uma caminhada ou ficar com a sua família, fazer outras atividades e aí você avalia o que você vai ter de benefício de uma em benefício da outra. E por que o custo? Porque se o benefício que você achou que iria ganhar na atividade que você escolheu não acontecer, você deixa de ter o benefício da outra oportunidade. Então, no caso de financeiro, eu deixei aqui algumas continhas para a gente fazer um exercício. Imagina que você tem um capital de R$ 500 mil e você decide que você vai comprar uma casa à vista. Então, eu coloquei aqui compra da casa à vista e para comprar a casa à vista você vai desembolsar todo o seu capital. Então você tem os 500 mil em caixa, você tem ele disponíveis hoje, e caso você faça a compra da casa, você não vai ter mais os 500 mil. Então, o que você tem de ganho mensal? Você não tem nem nada de ganho mensal, porque nessa escolha, vamos até colocar uma linha a mais aqui para a gente poder ficar mais claro. Eu vou colocar aqui como primeira opção. Então, a primeira opção seria eu comprar a casa à vista. Então, a primeira oportunidade que eu estou avaliando, eu vou comprar a casa à vista e qual que é o benefício que eu vou ter com essa escolha? Eu não vou ficar devendo, eu não vou ter cobrador na minha porta, eu não vou ter preocupação com as prestações que vão chegar, eu não vou ter uma casa alugada, então eu posso fazer melhorias se entrar mais dinheiro, eu fico mais tranquilo do ponto de vista de realização. E eu vou ter a satisfação de chamar a casa de minha, porque se você financiou uma casa, ela não é sua, ela é da empresa do banco, da financiadora que vendeu a casa para você. Então, nesse ponto aqui, eu tenho um benefício que pode não ser um benefício monetário ao longo do tempo, mas eu posso ter a satisfação de ter minha própria casa. E aí eu coloquei aqui, ganho mensal zero, mas a valorização, talvez essa casa daqui a 3 anos ela valha R$ 800 mil. Vai depender dos benefícios em volta, vai depender das benfeitorias, do crescimento do bairro, se você comprou num bairro que tá nascendo agora. Então, nesse caso aqui, você teria 300 mil de valorização. Opa, 3, faltou um zero. 300 mil. Então, isso aqui é uma conta que você pode avaliar, olhar o mercado imobiliário na região que você escolheu e pressupor que além de você pagar e não ficar devendo, você teria um ganho de 300 mil reais. Vamos colocar para a gente fazer umas continhas aqui, uma valorização, aqui vou colocar aqui, valorização em 5 anos, eu tenho os 300 mil reais. Então, no final desse período, eu teria um capital entre imobilizado e disponível, na verdade um capital imobilizado, porque ele não é disponibilidade, ele é um imóvel que você vai ter que vender, de 800 mil reais. Então, isso também é um ponto a ser avaliado, a disponibilidade do dinheiro. Esse caso aqui, ele é um imobilizado. Então, se você quiser vender por 800 mil, pode ser que você não encontre um comprador que te compre ela a 800 mil. E aí eu coloquei uma opção aqui, que tem sido muito comentada de um tempinho para cá, então nós vamos chamar de segunda opção, que é um fundo de investimento imobiliário. E eu peguei aleatório, um fundo que eu até tenho em carteira, o MXRF11, não é recomendação, que isso fique bem claro, tá? A gente tem uma série de fundos imobiliários, fundos de papéis, de salas, de uma série de coisas, e esse fundo aqui é um exemplo que eu vim aqui, pesquisei sobre o fundo, a cota dele hoje está num valor de 10,62. E se você entrar aqui em alguns dos sites, Fund Explorer, FIs,
você consegue as informações do fundo, até são sites legais que você consegue avaliar a rentabilidade passada, que não é garantia de rentabilidade futura, a variação do fundo ao longo do tempo. E aqui a gente tem que o último rendimento, que seria o aluguel pago, foi de 7 centavos por cota. Então eu coloquei aqui um rendimento mensal por cota. Então vou botar aqui por cota de 7 centavos. E se eu pegar hoje o capital de 500 mil e eu aplicar completamente nesse fundo, eu vou ter uma quantidade de cotas de 47.081 aproximadamente. Isso aqui tem um arredondamento em cima, tá? Então, vamos chegar isso aqui para baixo. Então, eu teria um ganho mensal, que é multiplicando a quantidade de cotas pelo rendimento por cota, de aproximadamente quase R$3.300 por mês. Com esse rendimento, se eu pegar aqui os 3 anos, então os 5 anos, então vamos colocar para a gente fazer um comparativo com o que a gente fez aqui embaixo. Se eu pegar a valorização de 5 anos, então eu vou ter isso aqui, vezes 5 anos, vezes 12 meses. Eu vou ter um adicional no meu capital, além dos 500 mil, eu tenho um ganho adicional de 197. Então eu teria um valor total de 500 mil inicial, mais os 697 mil. O total 697. Então quase 700. Uma projeção de 100 mil a menos. Se você analisar o valor do imóvel, eu estou considerando uma valorização bem alta aqui. Então a gente teria que trazer isso para a realidade. Porém, se eu pegar a disponibilidade do dinheiro, no caso do fundo de investimento imobiliário, ele é quase imediato. Vai variar das regras do fundo. Eu tenho que considerar o imposto, que aqui também vai ter. Se você fizer uma venda de imóvel, você vai ter, se eu não me engano, 15% de ganho de capital. E aqui você tem, se eu não me engano, é isso também, tem que só validar essa informação. Mas a disponibilidade do dinheiro é imediata. Então, se amanhã você precisar do dinheiro, isso aqui você bota à venda e consegue o dinheiro no valor da cota na ocasião. E além disso, qual que seria a vantagem dessa segunda opção de investimento? Apesar de eu não ter a casa disponível, esse valor de ganho mensal eu posso transformar em um aluguel. Então vamos marcar em amarelo aqui. O meu ganho mensal de 3.300 eu posso pagar um aluguel e com a sobra eu posso fazer um segundo investimento. Então eu continuo tendo o capital de 500 mil. Eu posso pegar, e aí eu coloquei uma simulação aqui, vamos colocar uma terceira opção, mas seria até uma forma de analisar a segunda opção também. Imagina que você tem esse imóvel de 500 mil e aí o aluguel ele vai girar no mercado. Aí eu até peguei uma pesquisa aqui, 0,5% a 0,8% do valor do imóvel. Então a gente teria aí, vamos colocar em torno de 2.500 por mês de aluguel. E então esses 2.500 eu teria uma sobra, considerando esse ganho mensal, de R$700, R$800 quase, né? Com essa sobra eu poderia, por exemplo, comprar mais cotas e eu teria um ganho adicional de R$5 por mês. E ao longo dos 5 anos, então vamos colocar aqui valorização dos 5 anos, eu vou ter 75 cotas vezes 5 vezes 12. Então eu vou ter aqui quase 5 mil cotas a mais depois dos meus 5 anos. Cadê? Aqui, tirar as casas. E isso vai me gerar, nos 5 anos, com essas cotas adicionais, veja que aqui eu estou ganhando R$5 a mais. Com as 5 mil a mais, eu vou passar a ganhar R$300 a mais. Então, se você pegar um gráfico de crescimento da valorização nesse cenário que a gente está montando, ele vai começar pequenininho e vai chegar num ponto que ele vai crescer. E a tendência disso é crescer, porque se eu tenho uma sobra com 795 mais as 314, eu passo a ter uma sobra de 1.100, e esse 1.100, se eu dividir pelo valor da cota do fundo, aqui eu já estou comprando 100 cotas ao invés das 75. Então eu tenho um crescimento exponencial ao longo do tempo que a gente vai ter que considerar também
nesse cálculo aqui. Então, se você considerar somente a valorização, se eu não aplicar o dinheiro em nada, eu tenho 100 mil a menos da valorização do imóvel. Mas, com certeza, se você fizer qualquer aplicação a mais, então se a gente pegar aqui essa possível alocação de capital, eu passo a ter um ganho talvez maior do que esse aqui, e eu não ficaria preso a um imóvel que pode ser que daqui 2 anos, 3 anos eu queira mudar. Então, o que é o custo de oportunidade nesse cenário? Se eu escolho a primeira opção, que é a casa, eu deixo de ter a possibilidade de ganhar dinheiro com o investimento, nesse caso, nessa simulação que a gente fez. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, esse fundo imobiliário. Nessa simulação que a gente fez, é uma possibilidade que eu tenho de pegar o capital e, além de aumentar com o ganho que eu tenho das cotas hoje, ao longo do tempo isso aqui vai crescer de forma exponencial. Então, é possível que a gente passe aqui dos 800 mil, mesmo considerando que eu tenho uma aplicação em aluguel, eu tenho já um ganho mensal, eu gasto aluguel e vou aumentando a quantidade de cotas. Se eu pegar essa valorização aqui, eu peguei a quantidade bruta, eu vou ter que fazer a conta do que teve a mais para poder chegar num total de valorização mais aluguel. Uma outra opção que eu teria aqui, além de alugar, eu poderia alugar, então vou tirar aqui, ó. Eu poderia alugar e, além do aluguel, essa sobra aqui poderia ser uma prestação de um imóvel. Então eu teria a manutenção do capital mais um aluguel para me manter durante um certo tempo, pagando a prestação de um outro imóvel. E esse imóvel aqui, ele não precisa nem ser um imóvel para eu morar. Pode ser um imóvel, até pelo valor, num padrão mais baixo, que eu vou adquirir com o tempo e vou colocar ele para aluguel. Então, se você pegar um imóvel financiado que já está construído, você adquire o imóvel, começa a pagar a prestação e já coloca ele para aluguel. É claro que você tem aí o risco dele não ser alugado, do mesmo jeito que a gente tem o risco aqui de não ser valorizado. Então, mas o que eu quero colocar? O custo de oportunidade, ele é uma análise que a gente tem que fazer quando você vai fazer um investimento. Então, eu vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo hoje. Esse mês, eu tenho até os vídeos no canal aqui, se você não acompanhou, você pode olhar. A gente tem uma playlist, além da educação financeira, de operação no mercado financeiro. Então, esse mês eu tive uma operação de day trade que me deu um resultado positivo. Eu fiz com esse resultado, eu quitei algumas contas, eu peguei parte do resultado e incrementei a margem de operação para poder tentar buscar um rendimento melhor no mês que vem. E parte desse rendimento, desse lucro que eu auferi no mercado financeiro com as operações de day trade, eu saquei para uso. Aí, talvez você possa me dizer, tudo bem, mas você sacou o dinheiro para uso, você poderia ter deixado lá para buscar mais. Sim, eu analisei o custo de oportunidade. Eu cheguei à conclusão de que, por ter feito um período de estudo, de trabalho, de busca de crescimento para chegar nesse resultado, eu resolvi escolher, assim como eu comentei aqui da casa, que é uma situação que você tem a satisfação pessoal de ter a sua própria casa, eu escolhi ter a satisfação de pegar parte desse dinheiro e sacar para que eu possa usar comigo como se fosse um presente, uma remuneração. Então, eu analisei o custo de retirar esse capital de circulação, sendo que ele poderia me dar um rendimento a mais, mas, em contrapartida, eu vou ter um benefício de satisfação pessoal, como se fosse um prêmio pelo bom trabalho que eu desempenhei aí ao longo de não esse mês somente, mas de muito tempo que eu venho desenvolvendo essas atividades, esses estudos para poder chegar nesse resultado. Então eu balanceei e no meu custo de oportunidade eu cheguei à conclusão de que a minha satisfação ela valia mais do que a possibilidade de ganho que esse capital que eu tirei do mercado me daria nos meses subsequentes. Tá bom, pessoal? Então você que já tem uma situação, vou voltar aqui no que a gente comentou nos primeiros vídeos da playlist, que você regularizou as contas, que aí começou a sobrar dinheiro,
você fez a sua reserva, fez o seu colchão financeiro, você vai começar a chegar em situações como essa que a gente falou aqui hoje, de você ter um capital disponível e você vai ter que escolher. Eu coloco esse capital na renda fixa, que é mais seguro, eu coloco esse capital em ações, que eu posso ter uma valorização, mas eu tenho um risco de perder, inclusive. Hoje a gente teve o índice brasileiro, o índice futuro, ele caiu quase 4.000 pontos. Então, se você fez uma operação errada no índice hoje, você pode ter deixado muito dinheiro na mesa. Se você tem ações que muitas delas são vinculadas ao índice Bovespa, pode ser que você tenha em carteira alguma ação que desvalorizou hoje. Então, isso tem que ser considerado na hora, sobretudo, de você escolher por uma aplicação que seja de mais alto risco. Tá bom, pessoal? Eu espero que eu tenha trazido mais um conhecimento útil para vocês. Se você não é inscrito no canal, vai lá, inscreve, marca o sininho de notificação e a gente tem trazido vídeos novos aí todo sábado e quarta-feira. Um abração, pessoal!